Bom, vamos lá. Sanção penal. Agora, nós vamos tratar então de execução penal, mas para a gente poder chegar na execução penal, como lá no segundo ano nós não analisamos a teoria da sanção penal, nós precisamos verificar primeiro quais são as penas existentes, como se aplica essas penas, né? Vamos analisar aí a aplicação da pena e uma série de outros institutos relacionados à pena, para depois então a gente avançar nos pontos específicos que estão tanto na 7.210 como na parte geral do Código Penal. Então a gente ainda vai aqui numa parte ainda bastante teórica relacionada agora mais específico à sanção penal. Portanto, esse assunto ele está vinculado à lei de execução penal, mas ele está muito mais atrelado ainda àquela matéria do segundo ano lá de teoria da sanção penal. Tá? Mas primeiro vocês precisam entender quais são as penas existentes, como que essas penas são aplicadas na sentença, para depois a gente dar continuidade à execução dessas penas existentes e já aplicadas, ok? Então veja, nós temos no direito penal, no Código Penal brasileiro, dois tipos de sanções. A sanção penal, na verdade, ela é o gênero, tá? Nós temos duas espécies, dois tipos de sanção penal. Sanção gênero, as espécies são as penas e as medidas de segurança, tá? Na legislação extravagante, nós ainda temos como sanção penal a espécie medida socioeducativa, lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, na Lei 8.069. Mas essa nós não vamos tratar aqui, porque não está relacionada nem lá com direito penal, nem com execução penal, ok? Na execução penal, nós vamos tratar só de sanções das espécies penas e medidas de segurança, ok? Vamos começar então analisando a primeira delas. E antes da gente começar a definir o que é pena e quais as espécies de pena e de que maneira elas são aplicadas, nós precisamos entender uma série de outros dados que vêm como uma introdução para que possamos lá na frente compreender porquê da sua complexidade. Tá? Então, quais são as características das penas? Nós temos basicamente três. A pena, ela traz ao condenado sofrimento. A pena, ela está relacionada ao passado, ela faz referência a comportamentos realizados no passado e ela exige o chamado devido processo legal. Tá? Sem um processo legal, não há imposição de pena. Então vamos lá. Uma análise bem rapidinha sobre essas três características para que possamos ir avançando aos pouquinhos. Primeira característica das penas é trazer ao indivíduo que viola a norma penal, trazer a ele um mal, ou seja, sofrimento. E de que maneira você faz o indivíduo que violou uma norma penal sofrer? Você traz a ele sofrimento restringindo o direito de ir e vir dele, ou restringindo alguns outros direitos que não especificamente o de ir e vir. Portanto, a característica sofrimento, ela impõe restrição, ela impõe dor, ela faz o indivíduo sofrer. Isso traz para aquela pessoa que foi vítima do crime, ou para a sociedade como um todo, alívio, porque nós gostamos de ver as pessoas sofrerem. Tá? Então, quando a pessoa está sofrendo, nós estamos nos sentindo compensados do mal que sofremos. Então, uma das características da pena é exatamente impor sofrimento a quem violou a norma penal. Tá? E aí, uma das formas de impor sofrimento é penalizá-lo. Ok? Nós vamos falar disso com mais detalhes no decorrer dessa matéria. Outra característica importantíssima das penas é que elas são aplicadas referindo-se sempre ao passado. Tá? É sempre punir o indivíduo
pelo que ele já fez, ou para que ele não faça mais. Mas nas duas situações, pelo que ele fez ou para não fazer mais, significa ou está relacionado a comportamentos do passado. Portanto, uma das características dela, ou a segunda característica das penas, é que ela sempre se refere a um comportamento do passado. Portanto, grave isso, ela é retrospectiva. Ela se refere a comportamento passado, que é totalmente diferente, e provavelmente vocês já ouviram dizer disso, do chamado direito penal do inimigo. Tá? No direito penal do inimigo, que na verdade não tem punição, mas o direito age de forma prospectiva, ou seja, o direito atua para evitar que o indivíduo venha a fazer algo no futuro. Então veja, olha, a pena ela é retrospectiva, ela está relacionada ao que o indivíduo fez no passado. O direito penal do inimigo é prospectivo, ele é aplicado para fazer com que o indivíduo no futuro não venha causar algum mal à sociedade. Tá? Então veja, o direito penal do inimigo não trabalha com pena, tá? Ele atua para evitar a existência do crime. O direito penal do inimigo tem esta finalidade. Então, você, por exemplo, pega um indivíduo e bota ele lá em Guantánamo. Para que ele está lá? Tá? Ele fala assim, estou fazendo o que aqui? Eu cometi algum crime? Não, você não cometeu crime nenhum. Você está aqui exatamente para não cometer crime. Porque você é irmão do fulano de tal, você vem do país tal, você tem relação com associação tal. Portanto, você é um indivíduo propenso, com uma grande possibilidade de causar um mal imenso a grande quantidade de pessoas. Então você está aqui para evitar que venha a praticar um crime. Portanto, o direito penal do inimigo não trabalha com pena, trabalha para evitar o crime. É diferente do direito penal, que trabalha com pena. Atua para causar sofrimento aquilo que o indivíduo fez lá no passado. Ok? Tranquilo? Entenderam isso? Terceira característica da pena é que ela exige, para ser imposta, o devido processo legal. Tá? Sem processo legal, não há imposição de pena. Nós acabamos de falar sobre isso, analisando os princípios constitucionais aplicados à execução penal. Então veja, um exemplo que é muito comum, que causa sofrimento está relacionado ao passado, mas não é pena. Tá? Então veja, por que não é pena? Exatamente porque não há o devido processo legal. Um exemplo muito claro para vocês. Então imagine que um policial militar ou um guarda municipal, enfim, alguém tenha como dever, né, no exercício lá da sua profissão, de cuidar de uma determinada área, de um bairro, de uma praça e etc. E um belo dia, esse indivíduo, funcionário público, verifica lá um indivíduo sentado no banco da praça fumando maconha. Aí ele vai lá, apanha esse indivíduo e vira para ele e fala o seguinte: olha, aqui na minha área, maconha você não vai usar aqui, porque isso é proibido, tá? Já que você gosta da maconha, então você vai comer a maconha. E o cara, não, pelo amor de Deus, vai comer a maconha sim. Enfia a maconha goela abaixo no indivíduo e faz ele comer a maconha. Opa, ele, ao agir dessa forma, causou um sofrimento àquele indivíduo? Sem dúvida nenhuma ele causou um sofrimento ao indivíduo. É uma característica da pena. Ele estava, ao agir daquela forma, se reportando a uma conduta que ocorreu no passado, não que ele ainda iria usar a maconha daqui 10, 15 dias? Sim. Estão presentes as duas primeiras características? Sim. Esse indivíduo impôs pena àquele usuário de droga? É óbvio que não. Tá? Por quê? Porque não houve o chamado devido processo legal. Entenderam essas características? Elas são importantíssimas aí na prática. Ok? Finalidades da pena. Então veja,
sempre quando a gente fala em finalidade da pena, a gente fala que a pena tem como finalidade retribuir ao autor o mal causado à sociedade, portanto ela é retributiva, né, ou absoluta. Ela tem o caráter também de prevenção, de evitar novos crimes, e ela tem como característica ou como finalidade ressocializar o indivíduo. Basicamente, se vocês pegarem aí a doutrina, tá, os manuais de direito penal, vocês vão verificar essas três. Tá? Nós vamos um pouquinho mais além, vou tentar passar para vocês de forma mais lenta, tá? Portanto nós vamos estender um pouco mais nesse assunto, as formas, as características da pena retributiva, as da pena preventiva e a eclética ou mista. Tá? Então nós temos teorias ou finalidades retributivas, nós temos teorias ou finalidades preventivas, nós temos teorias ou finalidades ecléticas ou mistas. Vamos analisar cada uma delas para, ao final, mencionar qual o Código Penal adotou. Tá? Então vamos lá. A primeira característica da retribuição da pena ao indivíduo que viola a norma é a chamada pena-vingança. A hora que você fala de pena-vingança, já vem na tua cabeça lá aquele estudo lá dos nossos antepassados e etc. Mas vamos lá, vamos analisar o porquê da pena ser considerada ou ter como característica que tem finalidade retributiva de ser imposta como vingança. Na verdade, nós vamos fazer uma análise mais detalhada e mais longa aqui dessas situações, mas ao final, na hora que vocês estudarem toda essa matéria, vocês vão ver que apesar das várias discussões, no final de tudo, a pena é com característica de vingança e sempre será com característica de vingança. Tá? Mas vamos fazer uma análise de cada uma dessas hipóteses. Então, a retribuição, a finalidade de retribuir ao autor o mal que ele causou à sociedade ou à vítima, tem como característica, primeiro, vingar-se da ação do agente. Portanto, é chamada pena vingança. Dentro da pena vingança, nós precisamos fazer uma análise da chamada responsabilidade objetiva. Tá? O que está relacionado à responsabilidade objetiva é a ausência de dolo ou de culpa, ou para não existir responsabilidade objetiva, precisa ter dolo ou culpa. A chamada responsabilidade objetiva é punir alguém sem ter dolo e sem ter culpa, com a finalidade única e exclusivamente de vingar-se daquele indivíduo. Tá? Então, é muito comum, tá? E eu vejo isso constantemente trabalhando na área penal, condenações, principalmente em primeira instância, sem existir dolo e sem existir culpa. Tá? Única e exclusivamente com a finalidade dessa condenação, dessa imposição de pena, de saciar o desejo de vingança da sociedade. Nada mais do que isso. Então veja, me reporto a um caso que tomei conhecimento em que houve um acidente de trânsito, só para vocês entenderem essa finalidade da vingança, e daqui vocês vão tirar um monte de outras situações que vocês já ouviram aí na imprensa. Tá? Houve um acidente de trânsito, tá, em que o motorista não viu que ele tinha atropelado uma criança. Tá? A criança caiu lá ou entrou no veículo após o pneu dianteiro. Então, um caminhão, uma caminhonete qualquer aí, a criança entra entre o pneu da frente e o pneu traseiro. Ele é tragado ali pelo pneu traseiro dessa caminhonete e quando o motorista sente, a caminhonete fez aquele impacto, ele achou que ele passou em cima de um tijolo, de um cachorro e etc. E aí ele só para porque as pessoas começam a gritar, ele não sabe o que está acontecendo, ele para lá o carro dele, na hora que ele desce, ele verifica que ele passou em cima de uma criança.
né? A cidade fica revoltada com essa situação e elas querem a punição de qualquer forma daquele indivíduo, tá? Veja, lá na audiência de instrução e julgamento fica devidamente demonstrado que esse motorista da caminhonete não agiu nem com dolo e nem com culpa, mas ainda assim o juiz o condena, tá? E o condena para quê? Qual é a finalidade? Única e exclusivamente para acalmar a sociedade, para dar uma resposta para a sociedade. Olha, depois lá no tribunal, o tribunal está longe daqui, o tribunal, os desembargadores, eles não moram aqui nessa cidade, portanto ninguém vai criticá-los lá em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, ou em qualquer estado em que o fato ocorreu. Então eu, como juiz, eu vou condenar mesmo sabendo que não tem dolo nem culpa, tá? Porque eu preciso dar uma resposta para a sociedade. Isso é o que nós chamamos de pena, vingança com a chamada responsabilidade objetiva, ou seja, imposição de pena sem existir dolo e culpa do agente, tá? É uma retribuição porque alguém precisa pagar por isso e não é o juiz de primeira instância que vai assumir a responsabilidade de absolver, uma vez que a sociedade quer justiça de qualquer forma. A gente vê isso constantemente em vários julgados por aí. A segunda característica da pena vingança é a chamada responsabilidade flutuante, tá? Para a pena vingança com responsabilidade flutuante, o mais importante que punir o culpado é punir alguém. Olha que interessante. Alguém precisa ser punido, alguém precisa receber a responsabilidade por aquele crime, tá? E essa é uma situação que a gente verifica também com uma certa frequência, tá? Eu me recordo até de alguns casos, por exemplo, o caso lá dos Nardones, que durante a investigação, tá, estavam presos preventivamente, tá? Portanto ainda não havia uma condenação definitiva, eles poderiam inclusive ser absolvidos, né? Estava na fase de investigação ainda, mas as pessoas foram até a casa deles e picharam a casa dele inteirinha, sem ter uma sentença condenatória quanto a isso. Ou seja, eu não quero saber se ele vai ser punido ou se ele não vai ser. Eu, sociedade, já estou punindo, tá? Então, para a responsabilidade flutuante, mais importante que punir o culpado é punir alguém, não importa quem. Outro caso, que talvez vocês não se recordem, é o do Batomuxa, né? Aquele iate, aquele navio lá do Rio de Janeiro, que numa passagem de ano aí, de um Réveillon, várias pessoas famosas, atrizes, atores, empresários, estavam lá em alto mar, curtindo a passagem do ano, e o barco afundou, o navio afundou, e morreu uma quantidade grande de pessoas, tá? Então veja, no dia seguinte à morte dessas pessoas, a sociedade estava com cartaz na frente do prédio dos donos do navio, sem saber se eles eram ou não os responsáveis por aquilo. Veja, esse navio poderia ter batido em alguma coisa em alto mar, poderia ter, enfim, acontecido qualquer fato que tivesse levado ao naufrágio e que os donos desse navio não tivessem culpa alguma. Mas a sociedade já estava com cartaz na frente do prédio dos donos do navio pedindo justiça, querendo condenação. Aí vem a imprensa e diz, olha, a responsabilidade, pelo que nós apuramos, nós, a imprensa, apuramos, tá? É da Capitania dos Portos, porque eles que permitiram uma lotação acima da permitida. As pessoas saíram todas da frente do prédio dos donos e correram para a Capitania dos Portos com os cartazes querendo justiça, agora querendo que alguém responsável pela Capitania dos Portos fosse punido. Ou seja, não importa quem vai ser punido, não importa se é os donos do navio, se é o responsável pela Capitania dos Portos, se era o comandante do navio, eu quero que alguém seja punido, eu quero que alguém venha sofrer. Se não houver o sofrimento, eu não estou satisfeito, parece que algo está faltando, tá? Um outro exemplo clássico de responsabilidade flutuante eu vejo no meu dia a dia. Então, olha, em delegacias de investigações é muito comum, era muito comum, hoje nem tanto,
você fazer aqueles álbuns, né, com os retratos, com as fotos das pessoas que naquela comunidade habitualmente praticavam crimes. Né? Então você ia tirando foto do cara e ia colocando várias fotos lá com os nomes ou com um número que identificava a qualificação do indivíduo. Então veja, quando você traz a pessoa que foi vítima de um furto até a delegacia e entrega um álbum daquele para ele reconhecer, era comum, ele pegava o álbum e você falava assim, ó, tem 3 álbuns aqui para você verificar. Aí a pessoa pega o primeiro lá e vai passando. Aí vai passando, vai passando, vai passando, ele olha todas as fotos do primeiro álbum e fala, não, aqui não foi ninguém. Você dá o segundo álbum para ele, ele passa tudo de novo, você dá o terceiro álbum para ele passa tudo de novo. A hora que ele termina o terceiro, ele fala, cadê o quarto álbum? Você fala, não, acabou. Ele mete a mão no primeiro de novo para tentar passar outra vez. Aí o que você tem que fazer? Você tem que ir lá e retirar o álbum dele. Você não pode ver pela segunda vez. Por quê? Porque na segunda vez que ele olhar o álbum, porque ele já sabe que ele olhou todos e não reconheceu, ele vai pegar de novo e, ao manusear aquele álbum, ele vai apontar uma das pessoas ali. Ele vai pegar o rosto de um indivíduo ali e vai colocar no corpo do autor do crime que ele foi vítima. Por quê? Porque ele precisa que alguém seja punido. Por isso que o reconhecimento fotográfico ele é muito perigoso. Você tomar muito cuidado com ele. Se você deixar a mesma pessoa ver o mesmo álbum 2 vezes, na segunda vez ele aponta um autor, ele aponta uma pessoa, ainda que ele não tenha certeza de ser ela ou não, porque alguém precisa ser punido. Tá? Não importa para ele quem, ele vai apontar uma pessoa. Ok? A terceira característica é a da pena desproporcional. Tá? Veja, isso é muito comum porque no nosso convívio em sociedade, se você está discutindo com alguém e a pessoa te ofende falando uma palavra ofensiva, você retribui a ofensa falando 3 ou 4 para ele. Se a pessoa vem te dar um tapa, você dá 3 ou 4 tapas na pessoa. Tá? Se a pessoa te dá um soco, você dá 2, 3, 4 socos na pessoa. Sempre há desproporcionalidade. Tá? Sempre a retribuição do mal, ela acaba sendo maior do que o próprio mal. Isso é chamada pena desproporcional, o que também não é raro. E a quarta e última característica da pena vingança é o do julgador que encarna a vontade social de vingança. Isso vocês vão encontrar bastante na vida profissional de vocês. É geralmente daquele juiz que toma as dores da vítima, que toma as dores da sociedade e ele, ao invés de ouvir a voz da lei, ao invés de ele seguir os ditames legais, ele acaba ouvindo a voz das ruas e acaba condenando a pessoa por uma pena muitas vezes maior do que deveria ser a correta, ou às vezes condenando quando não deveria condenar, porque ele ouve a opinião popular e não a opinião da lei. Isso, nós temos casos recentes que demonstram com clareza essa situação. Isso é pena vingança. A sociedade quer, eu preciso punir. Não importa quem, não importa como. E geralmente com penas desproporcionais para poder acalmar a sociedade, para poder dar uma resposta à sociedade. E para isso ignora-se totalmente as disposições legais. Isso vocês vão, infelizmente, se deparar constantemente, principalmente se forem exercer advocacia. O advogado sofre muito em relação a essa questão da pena vingança, porque ela é utilizada até hoje com muita força ainda. Ok? A próxima é a pena expiação, ainda dentro da questão tratada de retribuição. Ok? A pena expiação agora, a pena ela tem como objetivo a purificação do criminoso, reconciliando com a sociedade, consigo mesmo e com a divindade. Olha que bonito, tá?
chega a arrepiar você ver um negócio desse. Olha, a pena expiação, ela tem como objetivo purificar o criminoso, reconciliando esse indivíduo com a sociedade a que ele estava, e portanto ele vai voltar para ela assim que ele terminar a execução da pena, e consigo mesmo e com a divindade. Por isso que há a chamada pena, prisão, como eixo primitivo da expiação. A pena expiação, tá, no direito penal, uma das características dela é exatamente a prisão. Prisão como eixo primitivo da expiação. Tá? Então veja, antes nós tínhamos as mutilações, os açoites, o trabalho forçado, o pagamento da paz. Então veja, cometi um crime contra alguém, quanto que aquela pessoa queria para que para que me deixasse em paz, para que não mais falasse a respeito dessa situação da minha conduta considerada ilícita. Então, nós tínhamos todos esses tipos de penas, que eram chamadas penas cruéis, tá? Tínhamos na época até a pena de morte, a pena de banimento, que a pessoa ficava isolada e etc. A prisão propriamente dita, que é essa finalidade da pena, a característica da pena expiação, a prisão propriamente dita, pessoal, ela tem aí aproximadamente 650 anos. Tá? E apesar de hoje não ser mais assim, mas há alguns séculos atrás, a igreja, a crença católica era a predominante. Tá? Nós não tínhamos outras crenças a não ser a católica. Tá? E no direito, lá na crença católica, o direito era o canônico. Tá? E por incrível que pareça, o direito penal brasileiro valeu-se do direito canônico, assim como o direito penal de vários outros países, exatamente para aplicar-se à sociedade, quando era aplicado só na questão religiosa. Então veja, essa prisão propriamente dita que nós temos hoje, ela tem aproximadamente aí uns 600 anos e ela vem exatamente do direito canônico, quando a igreja então passou a ter a ascendência sobre o Estado. Tá? Uma vez que lá nos mosteiros o pecador ele ia para a clausura. Então veja, cela, e lá ele ficava isolado, selado. Por quê? Porque mosteiro significa exatamente local isolado, local selado, onde não há acesso às demais pessoas. Então veja, nos mosteiros o pecador ficava selado, isolado, para não ter contato com o mal, e sim com ele mesmo e com a divindade, para então ele se arrepender do mal que ele tinha causado, se purificar após as penitências e voltar a integrar os demais da religião católica. Isso era disposto lá no direito canônico. Então veja, o indivíduo ficava num local isolado, que não recebia o nome de cela, né? Era um quarto, mas dentro do mosteiro, que era um local isolado, selado, daí vem a origem cela, e ele permanecia lá sozinho, sem ter contato com ninguém. Não tinha direito a visitas e etc. O único direito que ele tinha era de ficar lendo a Bíblia. Tá? Quando ele não sabia ler, alguém lia para ele, mas ele tinha que ficar o tempo todo ali, se reconciliando com a divindade, consigo mesmo, tá? Se penitenciando. Por isso que hoje nós temos as chamadas penitenciárias. O nome penitenciária vem de local em que se cumpre penitências, vindo lá do direito canônico. Portanto, o direito penal está muito vinculado nessa parte da sanção penal ao direito canônico. Veja, se você pegar lá o artigo 86 da Lei de Execuções Penais, o artigo 86 diz que a pena deve ser cumprida em cela, olha aí o nome, cela individual, imitando exatamente o que se fazia no direito canônico, lá nos mosteiros, com os religiosos que lá atuavam, ok?
A pena, na verdade, ela ganha valor humanitário, né? A pena ela acaba ganhando valor humanitário, pois ela não quer, na verdade, destruir, mas sim salvar o condenado para que ele possa novamente se juntar ao rebanho, se juntar à sociedade, ok? Essa é a função ou a característica da chamada pena expiação dentro da finalidade de retribuição. Veja que essa agora do direito canônico, ela tem aí uma certa aplicação nos dias atuais no direito penal brasileiro. A terceira característica que nós temos dentro da retribuição ainda é a pena justiça. Ela é baseada em Kant, tá? Então veja, na pena justiça, pune-se porque a pena faz justiça. É o mal da pena pelo mal do crime. Essa é a função, a finalidade principal. Veja, para Kant, a pena é um imperativo categórico da razão. Tá? A pena é um imperativo categórico da razão. Pune-se para fazer justiça e não para prevenir novos crimes ou para melhorar o mundo. Pois se assim fosse, né, estar-se-ia afrontando a dignidade humana. Veja, a pena, pessoal, ela serve ou ela servia apenas para fazer justiça, nada além disso. Veja, anote aí, para ficar mais fácil para vocês entenderem. Depois eu vou passar esse material, mas para vocês entenderem essa sequência que eu estou passando em relação à chamada pena-justiça baseada em Kant. Então veja, em Kant, vírgula, a dignidade humana é sintetizada em Kant, a dignidade humana é sintetizada na fórmula instrumento. É sintetizada na fórmula instrumento. 2 pontinhos. O ser humano é o fim de todas as coisas. O ser humano é o fim de todas as coisas. Ok? O ser humano é o fim de todas as coisas. E não pode ser um meio para o fim. O ser humano é o fim de todas as coisas e não pode ser um meio para um fim. As coisas, ponto aí, né, ponto, as coisas são um meio e o ser humano é o fim, ok? Então veja, quando você trata o ser humano como meio, você está o tratando como uma coisa, e isso fere a dignidade humana daquele indivíduo. Portanto, se eu puno a pessoa para prevenir o crime, eu estou tratando como uma coisa. Estou tratando como se ele fosse o meio e não o fim. E ao fazer isso, estou retirando a dignidade dele. Ok? Conclusão disso. Punir alguém, em Kant, essa conclusão é baseada no raciocínio de Kant. Punir alguém para prevenir crimes reduz o condenado ao meio de prevenção, violando assim a sua dignidade. Tá? Então veja, o Kant dizia o seguinte: se há uma comunidade numa ilha, tá, e essa ilha vai se extinguir amanhã, por exemplo, tá, essa ilha vai desaparecer amanhã, a sociedade ou alguém na sociedade deve imediatamente, antes que essa ilha desapareça, executar os condenados, para não perecer sob a mácula da injustiça. Olha que raciocínio terrível. Ou seja, para Kant, o mal da pena é proporcional ao mal do crime. Pensem a respeito disso. Vamos seguir analisando ainda essa situação. Nós vamos dar uma paradinha aqui para o nosso vídeo aí não ficar muito pesado, muito extenso, e a gente dá sequência em seguida.